Bora para mais um dia de leitura bíblica e hoje capítulo 31 de Gênesis. Capítulo 31 de Gênesis, onde a gente vai ver a continuidade da jornada de Jacó, que após trabalhar 14 anos pelas suas esposas e mais alguns anos para construir seu próprio patrimônio, Jacó agora ele vai deixar o seu sogro, Labão. Vamos lá? Capítulo 31 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volte para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza, versículo 16, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu. E levantou-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó, jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fizeste Porque fizeste ocultamente, me iludiste, e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Porque, por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Assim procedeste neciamente.
Está no poder da minha mão fazer-vos o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinha saudades da terra, da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebataria as tuas filhas, com quem acharas, versículo 32, com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. E diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia, na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Ela estava dizendo: estou menstruada, por isso que eu estou assentada aqui. É melhor você nem me incomodar. Pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu de dia, assim andava eu. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então Labão faz uma aliança com Jacó. Versículo 43. Respondeu-lhe Labão: essas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, e eu e tu, e sirva a ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Gedar Saaduta, Jacó chamou-lhe Galeed. Versículo 48. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou Galeed. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Versículo 52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti,
e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão a seu lugar. Então este é o capítulo 31 de Gênesis. Abraço, até o próximo.